1h35 da tarde aqui em Brasília, ao vivo, brasileiros do país e fora do país. Que alegria voltar a revê-los, a revê-las nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, com o comando da página de selo azul, facebook.com/Cajuru Goiás, com mais de 500 mil de seguidores somente nesta ferramenta, e nas demais são 96 milhões de acessos mensais. Bem, estou aqui nesta quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Estou em tratamento em meu apartamento, aqui próximo ao Senado Federal, no flat Dessan, onde moro desde o primeiro dia de mandato, 1º de fevereiro deste ano de 2019. O tratamento só termina na próxima terça-feira, em função de um novo susto que passei hoje pela madrugada ao levantar-me da cama. Felizmente estou bem, saíram daqui agora os médicos Mauro Suzuki e doutora Luciana, dois de outros que fazem parte da equipe médica que cuidou muito bem de mim no Hospital Sírio-Libanês, 100% por conta do meu plano de saúde, que é descontado no meu salário. Digo isso porque há políticos que, quando vão para o hospital, a despesa toda é enviada ao Senado Federal e o Senado é quem paga. Desculpe, é evidente que eu não aceitaria essa situação. Mas fui muito bem cuidado depois de um susto terrível que muitos aí do outro lado devem ter acompanhado. Aqui, como sempre, eu tenho a alegria de ser cuidado não só por médicos, mas por amigos. O de sempre, que não é mais amigo, é irmão, o deputado federal Elias Vaz, de Goiás, que eu chamo carinhosamente de Elias, como ele me chama de Cajuru, futuro prefeito nosso de Goiânia. Ele vem aqui todo dia, toda hora, preocupado comigo e inclusive querendo que eu vá morar no apartamento do Senado. E eu digo, não. Ele fala, como não? É normal, o apartamento está lá, se você não morar lá, ele está sendo gasto do mesmo jeito. Você não está economizando dinheiro público como você economiza com os 21 privilégios que você, Cajuru, não aceita e abre mão. Para com isso, até porque agora é uma questão de saúde, né? Esse é o Elias Vaz, pelo carinho que tem comigo nos nossos 20 anos de amizade. Veio de Ribeirão Preto uma outra amiga, uma médica reconhecida em toda a América Latina, especializada em retina, ela que cuidou no início da minha retina aqui do olho direito, e eu fui para o Rio de Janeiro na época e perdi o talento dela. Continuasse eu sendo tratado por ela, certamente aqui seria olho e não prótese, né, que é a doutora Francine Veiga Quirino. Ela já chegou da audiência pública, que daqui a pouco vamos falar sobre a prevenção do diabetes, uma proposta apresentada por mim como senador, que aconteceu hoje, presidida pelo meu amigo, o senador Romário, na Comissão de Assuntos Sociais. Daqui a pouco a Renata Dairel vem conosco neste telejornal com as notícias deste momento. Continua o julgamento do ex-presidente Lula, Renata? Ainda segue? Segue o julgamento do ex-presidente Lula, agora sobre o sítio de Atibaia, não é isso? E também temos imagens, Laerte Vasquez, do Congresso Nacional, ou seja, lá na Câmara Federal, neste momento ao vivo, uma sessão delicada e que não me deixa ficar em paz aqui no meu tratamento. E todo mundo, é o Major Olímpio falando agora, né? Major Olímpio falando. E todo mundo pede, Cajuru, não se liga, desliga disso. A própria senadora Leila do vôlei, a senadora Elisiane, o senador Álvaro Dias, Cajuru, esquece política, foca apenas a sua saúde, Cajuru. Mas eu não dou conta, porque lá neste momento se manobra o quê? A discussão da prisão em segunda instância, para deixar para o ano que vem. Isso me aborrece. Esse é um assunto que tinha que ser definido agora. Como ser contra a prisão em segunda instância, meu Deus? Isso aí é você ser o quê?
você será a favor da impunidade, não é, Elias? O Elias também é a favor da prisão em segunda instância. Perdão. Não tem quem é de direita, quem é de esquerda. Aliás, por falar em direita e esquerda, voltando para cá, daqui a pouco mostramos mais imagens lá do Congresso Nacional, onde a sessão hoje é em conjunto, ou seja, Câmara e Senado. Eu nunca gostei de rotular quem é de direita, quem é de esquerda. Sempre falei isso aqui, para quem está aqui, o Roberto Gonçalves, meu diretor de comunicação, o Marcelo, meu diretor de orçamento, o Vitor Campos, a Paloma, a Simone, todos os meus assessores sempre ouviram de mim o quê? Essa bobagem de quem é de direita, quem é de esquerda, não existe. Por quê? Porque nessas horas que eu quase fui embora, ou seja, literalmente eu quase morri pelo tamanho do susto, foram 2 convulsões, eu vi o quê? Que quem é de esquerda radical se preocupou comigo, ligava querendo saber, perguntando se podia me visitar, como senadores do PT, inclusive. Senador Jacques Wagner, senador Humberto Costa, senador Paulo Paim falou comigo por telefone. Esse conversou comigo, Paulo Paim, inclusive emocionado no telefone. Então você pode e deve discordar ideologicamente se você tem uma outra visão política. Agora você não pode misturar o ser humano do político. Eu aqui, se eu for falar o nome de um por um, a Carol estava aqui agora mesmo, ainda está? A Carol tem o nome, de todo mundo. Quer dizer, é muito difícil, Carol, a gente deixar de citar um nome aqui que não tenha ligado para mim, né? Que não tenha se preocupado comigo. Você tem todos os nomes, né? Porque quando eu voltar à tribuna, eu quero citar nome por nome. Quem foi ao hospital, quanto quem ligou. Como quem foi lá pessoalmente no hospital, como a Leila, do vôlei, como o Álvaro Dias, como o Girão e como tantos outros. De Goiânia vieram o Edminho Pinheiro, o Charlie Pereira, meu filho da 730M, das Feras do Cajuru. O pastor Messias veio ontem à noite de Goiânia, chegou aqui tarde, ficou até de madrugada comigo, orando por mim, ele com o filho dele, com o Marcelo. Ele que é um símbolo da igreja evangélica, um símbolo do bem. Ele é um homem de Deus e não um homem de dinheiro, de grana. Portanto, ele nunca pediu um centavo para mim, para dízimo, para nada. Ele gosta de mim, como ele ama Deus, pastor Messias, a sua esposa. Então, assim, tanta gente, eu vou aos poucos lembrando, né? Galvão Bueno, Silvio Luiz chorava no telefone, o monstro sagrado da televisão brasileira, narrador esportivo, quem não se lembra de Silvio Luiz, né? O Galvão Bueno, hoje o mais importante narrador esportivo do país, já há algum tempo, ele no primeiro dia ficou arrasado, falava comigo palavras bonitas, e no outro dia ele que foi parar no hospital, graças a Deus já recuperado, já bem. Enfim, foi uma semana dura, né? Para quem é do meio de televisão, não foi fácil o que aconteceu, né? A inesperada morte do apresentador Gugu, como ela aconteceu e como comoveu tanta gente. Mas agora, 1h42 da tarde, antes de outros assuntos, para quem não viu, francamente, eu só assisti o Jornal da Record com aquele que para mim é o maior de todos, como noticiarista da televisão brasileira, não tem ninguém melhor do que ele, que é o Celso Freitas. Ele é apresentador do Jornal da Record. Essa matéria eu vi, mandaram para mim, uma matéria significativa, muito obrigado, eu nunca vou esquecer da TV Record, do Jornal da Record, do Celso Freitas. Eu cheguei a ver um pouco só. Aí eu queria ver de novo, aí eu falei para o Laerte e para o Vitor, falei, eu vou ver quando eu voltar ao vivo nas redes sociais. Eu não quero ver agora não, porque eu não tinha cabeça para ver. Agora a minha cabeça está melhor, mesmo aqui em tratamento rigoroso, eu tenho pelo menos a cabeça emocionalmente melhor para ver todas as imagens, porque eu não vi. E todo mundo que liga para mim fala, Cajuru, foi demais, foi uma coisa brutal, foi assim um susto, você não tem noção. Eu nunca vi inteiramente desde o início. O Laerte está mostrando agora, por favor, Laerte. Eu vou abrir a votação para poder atingirmos os votos, mas eu não... Eu quero... O serviço médico aqui. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Serviço médico urgente.
Bem, agora que eu estou vendo, a imagem está muito de longe, agora vai se aproximando, olha lá. A Leila disse que eu gritava, lei, e eu não consegui falar o nome dela completo. Eu tive um problema na coluna, ainda dói muito, porque eu dobrei a coluna na cadeira. Felizmente eu não me atirei para trás. Aí foi o momento que eu já estava deitado na maca, não? Não, né? Aí eu estou na cadeira ainda. Na cadeira do plenário, estava ao lado da senadora Leila do vôlei. Aí vieram o senador Lucas Barreto, o senador Otto Alencar, o senador Marcelo Castro, o senador Nelsinho Trade, que brinca comigo no telefone, que eu simplesmente mordi a mão dele. E eu ficava mordendo a mão dele, aí já eu sendo carregado na maca para o departamento médico do Senado. Você já está indo para a ambulância. Eu já estou indo para a ambulância. Esse é para o departamento médico. Aí primeiro é departamento médico. Não fala, Renata, você não sabe, não fala. Como é que você falou pro teu marido? Fica caladinho aí. Aí, o Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, senador, ele disse que eu mordi a mão dele. Foi quando o senador Otto Alencar da Bahia, que eu chamo ele, eu agora o chamo de meu salvador. Tanto ele como o Nelsinho, como o Marcelo. São 3 médicos senadores. Mas o Otto veio na hora e colocou um lenço na minha boca. Então o lenço, eu parei de morder a mão do senador Nelsinho Trade do Mato Grosso do Sul. Essas as imagens eu vi um pouco e o senador Otto Alencar, no momento exato, falou o que estava acontecendo e foi mais amigo ainda, porque ele tranquilizou a muitos do Brasil inteiro, que eu não tenho como agradecer, minha gratidão eterna a tanta gente do Brasil inteiro. Datena entrou em pânico, Datena é meu irmão, é como meu pai, entrou em pânico total. E o senador Otto Alencar, que é médico, acalmou um pouco muita gente do Brasil. Eu sei que muita gente do Brasil também queria que eu morresse. Eu não sou hipócrita, né? Tem gente que me odeia e que achou ali que era o último momento do Cajuru. Agora ele vai, graças a Deus. Só que esse Deus deles é outro, né? Não é o Deus meu, que é o Deus de vocês, né? Então não foi dessa vez que o Cajuru foi. Calmem, tenham calma, vocês que são do mal. De repente vocês vão primeiro do que o Cajuru e eu nem no enterro de vocês vou, ok? Combinado? Então o senador Otto Alencar tranquilizou boa parte da população brasileira que me quer bem sobre aquele momento ali que vocês acabaram de ver no plenário. Manda para o ar. O senador Cajuru, ele é diabético e ele, no calor aí do debate, ele teve uma pequena convulsão. Essa convulsão, nós, aí mesmo no plenário, eu sou médico, e com o Nelson nós fizemos um atendimento inicial, vimos que ele não estava com nenhum sofrimento cerebral, fizemos uma abertura para a respiração pela boca, colocamos um lenço, trouxemos aqui para o serviço médico, já está sendo bem atendido, não vai ficar nenhuma sequela, já está respirando, está falando já, estava brincando há pouco com o Romário. Então, aqui, na minha opinião, ele deve fazer alguns exames em algum hospital, porque a dosar, a glicemia, ver as coisas e ter mais cuidados, né? Porque o debate aí, às vezes, é muito acirrado e aí as pessoas podem ter algum problema. Já teve o caso do Cid, agora Nada cardíaco, portanto. Não, nada cardíaco. Ele tem problema mais de diabetes e tem uma pequena convulsão. Gostaria de informar o plenário que a assessoria conseguiu contato com o senador Cajuru, ele já está bem e a princípio foi uma convulsão e ele será removido em 5 ou 10 minutos para o hospital para buscar a causa desse súbito acontecimento que aconteceu com ele aqui, mal súbito. Bem, eu agradeço o comportamento de ser humano do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora 1h48 da tarde aqui em Brasília, porque ele mesmo, bravo comigo, em função da questão da segunda instância, porque eu não penso como ele, né, eu sou a favor da prisão da segunda instância, e ele pensa diferente, eu respeito o modo dele pensar, embora não concorde jamais, mesmo ele chateado comigo, ele se comportou como um ser humano, e não só como presidente do Senado, depois ele telefonou, né, Carol? Telefonou, querendo saber de viva voz, preocupado com o meu estado de saúde. Então, acho que isso que vale na vida, né? Uma coisa é você discordar politicamente, outra coisa é quando tem algo pessoal, algo de saúde, algo de vida ou morte, que foi o meu caso, essa é a realidade. E a questão do Cid Gomes, que o senador Otto Alencar falou, não pode se comparar à minha, né? Eu tive convulsão, e foram duas, uma no plenário e outra do quarto para a UTI no Hospital Sírio-Libanês. Graças a Deus, o senador Cid Gomes, que eu tanto gosto, ele quando teve um problema no plenário, ele 2 horas depois, ele mesmo falou para mim, Cajuru, eu já estava rindo, não tinha nada, eu estava bem, 2 horas depois do ocorrido.
eu tive que ficar 3 dias no hospital e agora até sexta-feira em tratamento rigoroso. Então não se compara o que aconteceu com cada um. Eu não imaginava nunca que isso fosse ocorrer, foi uma surpresa para mim. O senador Otto falou também da questão do clima do Senado, ali no momento do plenário. Realmente aquilo fez mal para mim, o tipo de discussão, a questão da segunda instância. Eu não imaginava opiniões tão contrárias, mas não foi isso que provocou a minha convulsão. Eu já vinha de um estado mal, de depressão, já há uns 30 dias, eu não estava passando bem, portanto aconteceu por isso. Eu não posso culpar a discussão do plenário de segunda instância, como alguém escreveu em revistas, em jornais, de forma alguma. Eu não sou hipócrita. Eu vou culpar o plenário pelo que aconteceu comigo, de forma alguma. Bem, eu gostaria agora de mudar de assunto e eu tenho 2 satisfações importantes. 2 satisfações importantes que eu quero dar ao eleitorado de Goiás, a quem eu tenho gratidão eterna, que é a população goiana, e também ao Brasil inteiro. São 2 satisfações, porque a minha vida não muda. Mesmo em tratamento, eu sigo fazendo o que eu prometi fazer como senador eleito orgulhosamente pelo estado de Goiás. Por falar em Goiás, um abraço à primeira-dama, a Gracinha Caiado, que também, preocupada várias vezes, se colocou ao meu dispor. Um grande abraço a ela. O governador não me telefonou, mas ela telefonou em nome dele, correto? Então eu não posso dizer que eu não ouvi a voz dele, eu não ouvi, mas eu ouvi a voz da primeira-dama. Porque comigo não tem essa história de, não, fulano ligou, não. Quem ligou, ligou. Quem não ligou, não ligou. Eu não tenho esse negócio de esconder. Mas agora, eu fico muito triste por não ter participado, mas o médico proibiu que eu fosse hoje ao Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, pois lá aconteceu algo que foi proposto por mim, uma audiência pública sobre a prevenção do diabetes. E só quem é diabético sabe, né? Eu sou diabético, né? Então diabetes ele mexe com tudo, é uma doença silenciosa, é uma praga. E ela veio de Ribeirão Preto, médica especializada em retina, como eu já disse, aquela que salvaria a minha retina, mas eu não fiquei em Ribeirão Preto, fui para o Rio de Janeiro e perdi o talento dela, a doutora Francine Veiga Quirino. Doutora Francina, por favor, sente aqui, por favor, ao meu lado, por gentileza. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre a audiência pública hoje, em que a senhora falou muito sobre a retina, apresentou o vídeo lá no Senado Federal, e eu, inclusive, mandei um vídeo para o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o Romário, no momento que a senhora estava lá, o doutor Aulo Dovico também estava, né, que é o médico pioneiro da cirurgia diabética, não só no Brasil, mas hoje no mundo inteiro, e eu fiz uma mensagem para o Romário respondeu a minha ausência lá. Por gentileza, Laerte. Tudo bem. Senadora, agradecer as palavras, antes de perguntar à senadora Zenaide se ela quer falar alguma coisa, agradecer as palavras do senador Cajuru e dizer que o senador Cajuru realmente é um dos senadores aqui mais atuantes da nossa comissão, é um senador que tem a diabetes como um tema importante no seu mandato como senador da República e tem brigado muito aí, em todo sentido, para que as pessoas com diabetes hoje no Brasil possam ter um tratamento melhor e que possam realmente, através principalmente do SUS, conseguirem coisas que, infelizmente, os brasileiros ultimamente não têm conseguido em relação a seus tratamentos, às suas curas. E antes de passar a palavra para a senadora Zenaide, nós recebemos aqui alguns internautas que fizeram... Bem, eu agradeço ao presidente Romário pelas suas palavras em função de um vídeo que eu gravei, que a doutora Francine chegou a ver lá, para dar uma satisfação, porque eu queria muito estar lá, 1h54 da tarde agora, mas o doutor Mauro e a doutora Luciana não permitiram, e a doutora Francine chegou ontem de Ribeirão Preto aqui. Detalhe, por conta dela, espontaneamente, o Senado não pagou, porque ela não quis, não aceitou, ela fez questão, porque esse é um assunto que tem tudo a ver com ela preocupa com diabetes, e no que tange a retina, é a especialidade dela. Boa tarde, doutora Francine, que prazer tê-la aqui.
Boa tarde, Cajuru. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite de poder representar a retina nesse contexto do diabetes, que é tão importante para nós, para você e para nós também, da Oftalmologia Nacional. E foi uma sessão muito profícua, porque foram expostos diversos olhares sobre o diabetes, como você bem gostaria, que foi todo o motivo, né, de ter solicitado essa audiência pública. A doutora Ermelinda Pedrosa fez uma apresentação Ela é o que Ela é a atual presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes. Ela é presente. E ela mostrou o contexto geral da diabetes, as complicações, as comorbidades, e foram várias falas, todas muito conjuntas em relação ao atendimento multidisciplinar do paciente diabético. E todas com propostas de ações que podem ser muito efetivas para o controle, para o tratamento, sob inclusão de novos medicamentos, também para os pacientes que já têm outras complicações associadas. O doutor Áureo Ludovico, seu médico, falou também sobre a cirurgia metabólica, né, para o médico salvou minha vida. Complexos. Então, salvou minha vida. Uma pessoa muito gentil, por sinal. O doutor Fábio também falando sobre a bariátrica. Fábio Waldman, né? Fábio Vieiras, Vieira, falando sobre a cirurgia bariátrica, né, para prevenção dos casos mais extremos. E a doutora Maria José falando do CONAI, falando sobre um centro multidisciplinar, que eles também fazem um olhar diferente no SUS, no atendimento, onde você dá essa visão maior da atenção básica e colocando múltiplas especialidades ali para poder fazer uma triagem e um atendimento global daquele paciente que chega com complicações, porque na verdade é tratando o paciente na atenção básica que a gente vai conseguir estabilizá-lo e controlá-lo para que as complicações não aconteçam, né? Então esse olhar e o centro de diabetes, eles são muito importantes. Eu acho que são projetos de extrema importância para que a gente tenha, talvez inicialmente nas grandes cidades, né, para que você vire pontos de referência, mas depois com pequenos filhotinhos ao longo desse Brasil que é tão grande, né, para você realmente conseguir atingir essa população que é bem carente de tratamento. E fora a conscientização, né? Eu acho que esse projeto ele tem que visar também uma conscientização e uma educação do paciente diabético, porque a gente precisa gerar o autocuidado, ter o autocuidado, né? Porque fazer dieta é uma coisa muito difícil, muito chata, mas se a gente não fizer isso, se nós não cuidarmos de nós mesmos, a gente vai continuar falando em tratar doença e não de prevenir doença, né? E falar de saúde. E eu acho que a grande ideia, a mentalidade do brasileiro de uma maneira geral, ela tem que ser voltada para isso, para a prevenção de complicação, mas principalmente a prevenção de problemas de saúde. E aí a gente tem que pensar em de nos tratarmos enquanto a gente ainda tem saúde para isso, né? E tenham a certeza do que eu vou mostrar agora, da importância, qualquer cidade brasileira, médicos que estão me vendo aqui nas redes sociais, do tanto que a doutora Francine Veiga Quirino é uma brasileira especial, médica em Ribeirão Preto, especializada em retina. Pelo 7º ano, ela realiza em Ribeirão Preto, foi a pioneira. Assim como o deputado federal Elias Vaz e eu temos a preocupação com diabetes em Goiás, já temos o Centro Diabético de Goiânia há mais de um ano funcionando normalmente na Avenida Anhanguera com a Alameda das Rosas. Agora vem aí o Centro Diabético em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Depois teremos mais um centro diabético no entorno de Goiás no ano que vem, conforme compromisso do meu amigo qualificadíssimo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e também o compromisso dele no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma região de mais de 2 milhões de habitantes, a região metropolitana de Ribeirão Preto, para ter um centro diabético lá. Por quê? Como eu disse, há 7 anos, a doutora Francine, com toda a equipe dela, promovem o mutirão do diabetes. Vocês vão ver imagens agora, eu estive lá e fiz questão de doar parte do meu salário para o evento, como também o empresário Chaim Zayer, o empresário Maurílio Biagi. Nós 3 fizemos questão de participar, de colaborar, porque a despesa é grande e a doutora Francine sempre tem dificuldade de encontrar apoios. Isso infelizmente acontece, mas agora já reconhecido esse evento dela, já mudou bem, as imagens aí estão. Nesse dia, foi num sábado, mais de 2.000 pessoas foram atendidas. Ou seja, a doutora Francine reúne quantos médicos? Uns 200? São quase 200 médicos envolvidos no projeto. Quase 200 médicos envolvidos no projeto,
começa cedinho, 8 horas da manhã, e vai até o final da tarde, em frente ao Pinguim, o Chopp Pinguim, em frente ao Teatro Pedro II, na parte ali da Praça 15, em Ribeirão Preto, para quem conhece. Olha ali como é que fica. Essas são as tendas instaladas, tudo bem organizado, e a doutora Francine não sai enquanto tudo não se limpa, enquanto tudo não se retira no final do evento. Imagine, mais de 2.000 pessoas diabéticas são atendidas em todos os sentidos, né? É um evento multidisciplinar, né? Então, a gente tem desde a avaliação do fundo do olho para a prevenção da retinopatia diabética, que é o que motivou todo esse assunto, né? Todo esse projeto, até a avaliação renal, a avaliação nutricional, a avaliação da endocrinologia, a avaliação do pé, por causa das complicações como amputação, má circulação. Esse ano nós tivemos também avaliação vascular, tivemos eletrocardiograma, saúde bucal, saúde da mulher. Então o evento vai ganhando corpo, né? E é uma coisa que enche o coração da gente poder fazer isso. E também em Itabuna, na Bahia, o doutor Rafael faz o mesmo e atende a mais de 2.000 pessoas também, né? Você disse que eu fui a pioneira, mas eu tenho que dar crédito a quem foi. Foi ele, né? O pioneiro foi o Rafael. Na verdade, o pioneiro foi o Paulo Henrique Morales e o Rubens Belfort na Escola Paulista de Medicina que fazem. Mas o Rafael tornou isso uma coisa muito grande, né? O evento do Rafael reúne mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000? Mais de 5.000. Esse ano que ele está fazendo 15 anos de evento, foram mais de 10.000 pessoas circulando pelo evento, foram mais de 2.500 pacientes de exames realizados. É um evento gigante. O Rafael Andrade, né? E ele é uma pessoa boníssima. E vindo dessa expertise do Rafael e da pessoa que ele é, assim, generosa, hoje, esse ano, esse novembro, nós realmente tivemos um Novembro Azul no Brasil. Nós tivemos 24 cidades realizando. Curitiba foi um sucesso, né? Curitiba foi um sucesso, 4.800 pessoas atendidas. Goiânia também foi um sucesso. E Goiânia vai ser mais sucesso ainda, porque o deputado federal Elias Vaz adorou a ideia, e o Elias e eu vamos agora fazer em Goiânia, para se tornar maior ainda o evento lá em Goiânia, porque isso aí é algo assim, também, né? É algo emocionante. Na Bahia, né? Tem assim N cidades que entraram esse ano para fazer. São Gonçalo no Rio de Janeiro, é um super carente lá com o Eduardo Cássimo. Então tem N cidades assim participando. Belo Horizonte fará agora no próximo final de semana. Então é um evento que dá muito orgulho para a gente, porque a gente sabe que pela delonga, pela espera do SUS, pelo número de pessoas que precisam, a gente consegue, nesse evento, triar a retinopatia e triar as outras complicações, né? Inclusive, foi uma coisa que nós ficamos de conversar posteriormente com a doutora Maria José, com a doutora Hermelina Pedrosa, sobre, de repente, conseguirmos colocar todas essas ações juntas necessárias para que a gente consiga atender mais e mais pessoas, né? Pensando justamente na prevenção. E aí, esse é um filhotinho seu. Filhotinho? Também. Não, seu. Você começou. Eu só copiei, eu só fiquei entusiasmado e participei com o maior prazer, só para mostrar que aqui é uma satisfação também no meu trabalho. São 3 meses de doação de salário meu como senador e de 3 assessores sociais que eu tenho, só para mostrar que a doutora Francine está aqui, não precisa colocar a gravação dela, Laerte. Tem as comprovações aí, por favor? De depósito bancário, exatamente. De prestação de contas, de nota fiscal, foram R$10.000 passados para a ajuda deste evento. Muito pouco para um evento deste tamanho, doutora Francine, mas foi o que eu prometi para ti, né? Imagina, viabilizou muito a realização do evento, que a gente conseguiu colocar mais estações, mais tendas, porque realmente, como você disse, é um evento que é caro, né? Estruturalmente. A estrutura é, né? Mas, muito grande. Aos pouquinhos a gente vai ganhando corpo e vai fazendo mais coisas. Exatamente. Doutora Francine, então, muitíssimo obrigado por tudo. E a gente vai com a última satisfação aqui, e aí a gente vai almoçar, porque a gente não almoçou até agora. Ontem você já chegou sem jantar. Não, mas só de te ver sorrindo hoje já está muito melhor. Chegou ontem, no momento que eu estava ruim, ela melhorou o meu astral, doutora Francine, que além de tudo é minha amiga. Um abraço a você, um abraço para o esposo, para o Hélio Sérgio, que também é médico, né? Um abraço para ele, obrigado. Um abraço para todos em Ribeirão Preto. 2h04 da tarde. Antes de encerrar aqui, ouvindo o meu amigo pessoal, deputado federal Elias Vaz, que saiu lá da sessão, lá no Congresso, que vai rolar a tarde inteira. Eu quero falar sobre isso também com o Elias, sobre segunda instância, sobre algo que eu não estou acreditando, que é o fundão eleitoral, né, que tem gente querendo, né? Outra coisa, candidatura ficha suja.
Pô, eles escolheram para discutir esse assunto logo na minha ausência. Eu estou de cama e estão querendo discutir esse assunto, Marcelo Cruvinel. Aproveitando a minha ausência, porque eu faria um escândalo lá, né? Candidatura de ficha suja. Fundão eleitoral. Aprovar isso no final do ano é um tapa na cara da sociedade brasileira, né? É querer realmente que a imagem do Congresso Nacional continue a pior possível diante da nação brasileira. Mas uma satisfação, a última, foram 3 salários doados. Eu faço questão, mais uma vez, pela 5ª vez, pelo 5º mês, a Vila São Cotolengo em Trindade, que faz um trabalho fantástico com crianças especiais, com idosos especiais, que vivem uma situação difícil, abandonada a Vila São Cotolengo por governos que não ajudam em nada. Eu, de novo, pela 5ª vez, com os meus 3 assessores sociais, fomos lá entregar partes dos nossos salários e, como sempre, a vereadora Priscila TJ, que compartilha o escritório político do Elias Vaz e meu em Goiânia, é ela quem faz a entrega, porque eu não gosto de aparecer, eu só cumpro o que eu prometi do jeito que eu posso. Agora, no meu estado de saúde, de repente eu posso falhar, mas falho um mês, volto outro, mas nunca vou deixar de cumprir o que eu prometi. É a questão de saúde, porque saúde custa caro, né? Aliás, hoje os 2 médicos vieram aqui e eu perguntei, a Carol falou, depois a gente vê. Ou seja, consulta é cobrada, né, Carol? Não é de graça, né? Ou então eu peço para Carol pagar, né? Isso tem despesa, né? Não? Só o plano de saúde vou pagar o mandato inteiro, né, meu amigo? A despesa do Sírio-Libanês não é brincadeira não, hein, Vitinho? Não é brincadeira não. Nós vamos mostrar aqui, Priscila TJ, à disposição, a comprovação de mais, além de Ribeirão Preto, mais 2 meses de salários, são 5 durante o meu primeiro mandato para a Vila São Cotolengo. Manda para o ar. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na Vila São Cotolengo para trazer a doação do senador Jorge Cajuru e dessa vez muito mais especial ainda, que o valor é dobrado, R$ 24.882, que é a doação do salário do senador e dos assessores que fazem parte desse projeto. Eu sou Lucas Rodrigues. Sou Giovana Santos. Eu sou Adriana Rodrigues. Essa equipe importante faz parte desse projeto. Eu passo em mãos para a irmã Wanda, que vai falar um pouco da importância dessa doação para a Vila São Cotolengo. Lembrando, irmã Wanda, que é a primeira vez no estado de Goiás que é um gabinete compartilhado. Nós somos um vereador, eu, Priscila TJ, deputado federal Elias Vaz e senador Jorge Cajuru nesse projeto, juntos, fazendo essa política de integração. Então é com muita alegria que nós recebemos essa doação, muito importante para a Vila, agradecemos e é um recurso ser usado como custeio para a Vila. Então nós usamos em despesas gerais, como alimentação, medicação, fraldas, então despesas gerais. Agradecemos imensamente ao Jorge Cajuru e toda a sua equipe por este projeto tão bonito. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e é muito importante, são gestos como estes que ajudam a Vila São Cotolengo a manter a qualidade de seus atendimentos. Deus lhes pague. Diogo, todo mês eu venho aqui trazer aquela doação que o Cajuru manda. Você fica feliz? Fico. Você que pediu para gravar um vídeo para ele, não foi? Foi. O que você quer mandar? Um abraço para ele? Eu quero mandar um abraço pra ele, uma boa saúde. Ó, recupera logo, viu? Viu, Cajuru? Venha visitar nós. E você continua trabalhando no rádio e na televisão. E sendo essa pessoa iluminada por Deus. E o Jorge Cajuru tem que parar, porque ele é um bom guerreiro. Viu? Olha, gente, quero falar pra vocês que o Diogo gravou cada uma dessas palavras. Tá cheio de gente aqui e a gente não falou nada pra ele. É o carinho dele, tudo do coração, não é, Diogo? É. Então, um beijo. Um beijinho pra você, Jorge Cajuru, e boa recuperação. Irmão, eu tô aqui hoje, mais uma vez na Vila São Cotolengo, para trazer a sua doação, que você prepara com tanto carinho para essa instituição todos os meses. E o coração pensando só em você, na sua recuperação. Esse é o desejo da minha família, é o desejo do meu esposo, é o desejo do Daniel e do Davi. Hoje já falei com a sua equipe, já tive notícias, espero vê-lo em breve. Estamos todos unidos num só propósito, num só desejo, que é de ver você 100% bom. O Brasil precisa de você. Beijo. A TJ, vereadora, que sempre participa destas doações
e ela faz questão de estar lá representando a mim, representando o meu irmão Elias Vaz, nesse escritório compartilhado que pela primeira vez acontece na política brasileira, que nós três temos em Goiânia. 2h09 da tarde, agora para concluirmos esta edição especial em que eu voltei ao vivo, Renata Dairel, por fineza, que é a apresentadora deste telejornal, que tem 1h30 da tarde, que tem às 18h30 a próxima edição. Então, a partir de hoje, vamos trabalhar, né? Porque você ficou 2 dias à toa, hein? À toa? Não, à toa que eu falo no ar, ao vivo. Sim. Não? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Renato, o que está acontecendo agora de importante para a gente informar aqui nas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial? Em primeiro, como você já disse anteriormente, está tendo a sessão do Congresso que estão discutindo alguns vetos, eram para ter sido discutidos ontem, mas não deu quórum. Então foi transferido para hoje, a sessão ainda está acontecendo. Daqui a pouco eu falo, inclusive, com Elias Vaz, como deputado federal, que lá estava. Né? O clima lá, né? Outra coisa importante também é o julgamento do ex-presidente Lula sobre o caso do sítio de Atibaia. Ele foi condenado em primeira instância. Em primeira, sim. A 12 anos e 11 meses de prisão. Agora, o que pode acontecer? Eles podem ou anular esse processo por causa de uma discussão que teve no STF sobre a ordem de... que as pessoas... a ordem que eles falavam, apresentavam as defesas. Você lembra que teve uma discussão sobre isso no STF, que eles mudaram a ordem, falaram que os delatados têm que falar depois dos delatores. Então, por causa disso, pode ser anulado ou não. Também a pena pode aumentar, a pena pode diminuir. O relator já votou, ele chama Gebran Neto, ele rejeitou a suspeição de Moro, ou seja, ele falou que não tem problema ter sido o ex-juiz Moro, atual ministro, ter dado a sentença. Ele votou contra anular essa sentença. E aí depois eles tiveram uma pausa para o almoço, o julgamento segue, estava previsto para começar agora 2 horas da tarde. Para recomeçar, né? Para recomeçar. E também a corte pode enviar o projeto de volta para a primeira instância, é uma das possibilidades que pode acontecer também hoje. Perfeito. Renata, então 18h30 você vai ter mais novidades, né, sobre esse assunto, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Com certeza. Perfeito? O bicho está pegando, né? Muito obrigado pelo carinho como ser humana, como irmã. Você é minha amiga há 10 anos, tá, de estar aqui me dando o apoio total nesse momento difícil, mas a gente tem Deus. Quem tem Deus, segue bem, segue firme. Estou muito feliz com sua recuperação tão rápida, né? Ninguém esperava uma recuperação tão rápida. Para quem quase morreu. A gente precisa de você agora, firme e forte, porque, como você mesmo disse, essa discussão de segunda instância, essa discussão de ficha suja. Fundão eleitoral, ficha suja. O Brasil todo conta com você lá de volta, firme e forte. O Brasil sabe a minha posição, pelo amor de Deus. Com certeza. É dura estar sendo discutido isso, por isso que eu quero conversar com o meu deputado federal, Elias Vaz, que estava lá no Congresso, agora na sessão, e que vai voltar daqui a pouquinho, e que vem me dar um abraço aqui. Fica com Deus, Renata Dairel, até mais. Americana. Estou sendo para o América, ela. Elias Vaz, meu deputado federal, me dá orgulho de concluir essa edição do Telejornal A Voz do Senado aqui. Ele que já veio para cá ontem me ver, e ele que tem sensibilidade, porque tem muita gente que liga, doutora Francine, e começa a discutir política no telefone comigo. E não pergunta se eu estou bem, não pergunta se eu posso discutir política. O Elias Vaz ligou ontem, ele chegou de Goiânia, ele falou assim, como é que você está? Eu estou aqui, tá? Eu posso ir agora? E em 1 minuto chegou. Ele não falou nada para discutir política, tal, pelo amor de Deus. Mas por mim, você não participaria nem desse programa aqui. Nem desse programa. Não, você tinha que estar repousando. Ele é duro, isso aqui é duro. Isso aí minha vontade, chama atenção mesmo. Você tem que se recuperar melhor, né? Você sabe que a saúde é muito importante. Obrigado por tudo, irmão. Nesse momento, eu tenho que cuidar disso. Você é um grande irmão que eu tenho e a preocupação, eu tenho certeza que não é só minha. São de milhões, né? Não é nem milhares, milhões de pessoas por esse país afora que desejam o seu bem. Obrigado, irmão. Irmão, eu queria saber de você... Você, como deputado federal, saiu lá da Câmara e veio aqui me dar um abraço. Você vai voltar para lá, evidentemente. O que está rolando lá realmente? Só a questão da segunda instância ou realmente é verdade a possibilidade de se discutir fundão eleitoral e candidatura ficha suja? Na verdade é o seguinte, existe uma questão de uns vetos, né, que foram feitos com a questão de algumas alterações eleitorais e há um entendimento de que não é propriamente que possa haver alteração no valor. Mas ela abre uma possibilidade de, no orçamento, né, se aplicar aí uma alteração do valor
da questão do fundo eleitoral. Sim. Eu, particularmente, eu até acho que o fundo eleitoral é uma coisa importante. Eu, por exemplo, se não fosse o fundo eleitoral, minha campanha foi muito modesta, eu usei um recurso que foi pouco, né, comparado com campanhas milionárias que se tem por aí, né, mas faz diferença para quem não tem dinheiro, para quem não tem relação de financiamento. E para quem não aceita dinheiro sujo na campanha. Exatamente. Agora, o que nós temos que discutir, Cajuru, é que o momento é um momento de crise. Não dá para falar em aumentar o fundo. Isso é um absurdo. Agora é brincadeira. O momento está faltando dinheiro para a educação, está faltando dinheiro para a saúde. Sim. O Congresso está dizendo, mas a economia estagnada. Olha, pelo amor de Deus, com tantos problemas que nós temos hoje, ontem mesmo eu estava participando de um debate lá sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, o ministro Canuto dizendo que, quer dizer, historicamente, nós temos uma aplicação de 11 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida, o ano que vem é 2,2 bilhões, né, na questão do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, especificamente para o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, é um negócio assim, quer dizer, uma queda brusca, quer dizer, as previsões orçamentárias hoje são terríveis. E a gente vai falar em ainda aumentar, pegar o dinheiro desse orçamento e jogar para a questão eleitoral. Eu, particularmente, é uma falta de sensibilidade, né? Eu já tenho minha posição clara, se tiver essa posição, vou votar contra. E Elias, em relação à segunda instância, você crê que esse ano não se define? Vai se realmente manobrar para discutir só o ano que vem? Juru, existe um problema, né, que há a alegação também que há necessidade de não dá para fazer isso através de projeto de lei, que como é uma previsão constitucional, tem que se fazer uma alteração constitucional. E o regimento coloca que as alterações constitucionais, elas têm um problema, né, que tem que, quando você vota, por exemplo, você faz uma votação, aí você tem que ter um interstício, quer dizer, tem que ter uma espera de tantas sessões para votar a segunda vez, isso em uma das casas, depois vai para outra casa. Então, assim, toda a pessoa da consultoria ali, mais técnica, está dizendo que para aprovar este ano uma mudança constitucional, que seria inquestionável do ponto de vista jurídico, porque se você fizer uma alteração através do projeto de lei, isso vai parar no STF de novo. Claro. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma alteração de uma regra que tem muitos que entendem, né, que você só pode fazer, e eu concordo com essa tese, na Constituição. Então, é por isso que eu acho meio difícil aprovar. Eu, particularmente, defendo a prisão em segunda instância. E eu até digo, Caju, não tem nada a ver com esse negócio de prisão de Lula, com prisão de Lula. O problema, gente, o problema não é o Lula. Instância, O problema é traficante, bandido, o problema é o seguinte, matador, estuprador. Rico não vai para cadeia. E que rico não vai para cadeia. Essa questão de você não ter prisão de segunda instância, o cara vai recorrendo e nunca vai para cadeia. Quem tem dinheiro não vai para cadeia. Pobre, se você for olhar bem, quase 40% do pessoal que está preso hoje é prisão preventiva. Prisão preventiva. Sequer foram condenados, porque é pobre. Porque é pobre. Vai preso. Pobre foi condenado em primeira instância, precisa de segunda instância. Na primeira instância já na primeira vai para cadeia. Entendeu? Agora, quando é rico, é um negócio impressionante. É recurso e nunca por isso que não pode ser contra a prisão em segunda instância. Isso, para mim, pelo amor de Deus. Não deve ser uma discussão ideológica, isso não é uma discussão ideológica. De justiça. Nós temos que combater a impunidade do país. Né? As leis têm que ser para todos, né? Para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Sim, claro. Mas só para concluir, Elias, nós falamos aqui do diabetes. Você gostou desse projeto que nós vimos em Ribeirão Preto, comandado pela doutora Francine Veiga Quirino e toda a equipe dela, que é o Mutirão do Diabetes? Você concorda que a gente pode fazer em Goiânia em nível superior, realmente num dia em Goiânia, a gente pode chegar até a mais de 5 mil diabéticos em Goiânia, médicos voluntários, eu tenho certeza que não faltarão. Vamos nos unir para isso? Claro, eu sou um soldado seu, né? Você é o nosso general nesse tema diabético. Você é o nosso general e assim, a gente tem que reconhecer o senador Cajuru, meu amigo Cajuru, né? Na verdade, um lutador, né, para essa bandeira, né? Já conseguiu importantes vitórias e você pode contar comigo, meu amigo, para qualquer coisa. Claro que eu conto com tudo. Eu sei que você é movido pela melhor das intenções, sei muito bem que essas iniciativas vão fazer bem para muitas pessoas que não têm condições de enfrentar uma doença tão séria como essa. Então, pode contar comigo. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E como eu sou diabético, meu deputado federal, meu prefeito Elias Vaz, eu falo isso, mas não sei se ele vai querer ser. É a cabeça dele que decide. Me diga uma coisa, o diabético nessa hora fica com fome. Você almoçou já? Eu almocei. Já? Eu almocei porque nós estamos tendo a votação lá do Congresso. Eu acabei de votar. Né, você já votou? Fiz uma votação, aquela votação que a gente vota em bloco ali, né, uma série de votos. E agora vai estar a discussão lá, agora se vai fazer os destaques. Né? E eu aproveitei, não aumentar, fazendo essa votação, comi alguma coisa rapidinho e vim aqui, né, para te visitar. Né? Então, eu dei uma escapulidinha lá, mas vou ter que voltar para o plenário. Eu sei disso. Obrigado, Elias Vaz, meu irmão. Um abraço para você, muito obrigado por vir aqui.
E fica tranquilo que hoje eu vou acalmar um pouco. Mas 18h30 talvez eu volte. Não? Melhor. Ou deixa só, Renata? O que nós queremos é o seguinte, queremos Cajuru por muito tempo. E para ter ele por muito tempo, ele precisa dar uma descansadinha. Ele manda, gente. 2h20 da tarde agora aqui em Brasília. Agradecidíssimo pelo carinho de todo o Brasil. Aos poucos eu vou falando outros nomes. Enfim, tanta gente, os amigos de infância, os amigos da televisão, amigos da música, como Ivan Lins e a esposa dele, Valéria Lins, a filha dele, Diana Lins, que está em Madrid, Rio, São Paulo, o Brasil inteiro. Eu nunca vou esquecer, eu pedi para a Carol anotar os nomes, porque quem não tem gratidão não tem caráter. E nessas horas, a gratidão é você lembrar dessas pessoas preocupadas com você, querendo saber de você. Até a assessoria do Silvio Santos, o Silvio ficou preocupado, queria saber como eu estava. O Silvio, que foi meu principal patrão na televisão brasileira. Então, 18h30, a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Tem mais assunto, Laerte, Paloma, Vitinho? Para tarde, para 18h30, tem mais assunto? O que tem? A sessão de hoje. Tem a sessão de hoje? Tem a votação do Lula, a sessão de hoje. A audiência pública. A audiência pública, né? Enfim, tem muitos assuntos, né? Tem muitas novidades. Tem mais um vídeo que a gente for devendo aqui, que a gente vai passar às 18h30, não tem? Do Neto. Qual Neto? O jogador do Chapecoense. O jogador da Chapecoense, o Neto, que mandou um vídeo emocionante. E a gente, inclusive, vai falar sobre isso, porque o Tiago, do UOL da Folha de São Paulo, telefonou para mim, a Folha de São Paulo está fazendo uma matéria sobre as viúvas do time da Chapecoense, que até hoje não receberam um centavo da seguradora de Londres, que literalmente deu um cano, né? Ela tinha que pagar, tudo definido para ela pagar, até hoje ela não pagou. As viúvas daquele voo trágico da Chapecoense, que não foi só jogador, não foi só jogador, não foi só esposa de jogador, foi esposa de jornalista, por exemplo, o Mário Sérgio, meu grande amigo Mário Sérgio, que era comentarista, né? A esposa dele, a Mara, também nessa luta, ela é uma das líderes das viúvas, que não tem nada mais honesto do mundo do que a seguradora, que deve, né, que está dando o cano nas viúvas de Chapecó, e eu, como senador, fui o primeiro a entrar nessa briga, consegui uma audiência com o ministro Sérgio Moro para ele entrar, e o Ministério Público Federal de Santa Catarina já entrou com uma ação, e nós vamos até o fim para que essa seguradora lá de Londres pague o que ela deve para as viúvas do voo trágico da Chapecoense. Agradecidíssimo.